Eu continuando. nem me lembrei, vou continuar. Tá. Mas eu vou ter que gravar de novo essa aula, né? Porque muita gente não assistiu. Mas hoje a gente vai dar prosseguimento, certo? Pode ser que a gente faça amanhã. Até porque hoje terminaria o módulo que a gente está vendo de princípios, né? Hoje vamos falar. Bom dia, Liane, Tati Nascimento, Vitor, Michele, Iana, Denise. Hoje é segunda de verdade, né? Tem dia que é segunda chance de fazer o melhor, mas hoje é segunda mesmo. E eu estou sem voz, mas daqui a pouco volto. Vamos lá. Bom dia. Vamos falar hoje de 3 princípios para a gente acabar esse módulo dos princípios, tá? Que a gente está falando, acho que já foram uns 6 princípios que a gente falou. Hoje a gente vai falar sobre o princípio, primeiro, fonte. Esse é o principal princípio da vida de um ser humano, é ele entender a importância de ter acesso direto à fonte, né? Se a gente pensar nas coisas eletrônicas, nos carros, hoje é a 11/40, Michele. 11/40. Então, se a gente pensar em coisas eletrônicas, carro, né, os computadores, os celulares, a gente sempre vai lembrar que essas coisas, elas têm uma fonte de energia, sim ou sim. Tipo, eles não ficam sem se conectar à fonte, porque senão eles param. Assim é o ser humano, né? Eu e você, a gente precisa nos conectar realmente com essa fonte, que é Deus, que é o maior dos princípios de todos. Então, se a gente está falando aqui de uma mentoria sobre CDR, Ciência da Riqueza, um dos módulos é princípio, e o maior de todos os princípios é o da fonte, né? Então, quando você descobre isso, você vai descobrir que vida é princípio, que casamento é princípio, que família é princípio, né? Vários princípios, e aí sua vida começa a andar. Quando você fica muito atrás de regras, as coisas começam a parar, né? Então, no natural, quando você vai comprar uma casa, comprar um carro, comprar alguma coisa, Pablo Marçal, quando estava dando essa aula, ele lembrou que os imóveis dele, ele já comprou com imobiliária, já comprou com alguém que indicou, mas ele, primeiramente, tenta comprar direto da fonte, ok? Então, isso é no mundo natural. Vai comprar um carro, vai direto para a fonte, para saber onde é. Vai comprar um apartamento, o ideal seria você falar com o próprio dono, né? Da fonte. Com certeza você vai até pagar menos do que se tivesse o atravessador. E se tiver o atravessador, não tem problema, mas é alguém que lhe conecta com a fonte, né? Então, a gente precisa entender que nós somos espírito, alma e corpo, e o corpo que nasceu da terra, e a alma e o corpo que nasceu do céu. O que nasceu made in terra, ele não quer se conectar com a fonte, sabia disso? Ele não quer, porque ele foi criado de uma coisa que não é igual. Então, é uma resistência. Mas a gente tem que entender que esse é um princípio que a gente tem que fazer. Então, a fonte, gente, ela é uma alimentação de energia, né? Para a gente realmente desfrutar, descansar e fazer acontecer e governar. Não tem como uma pessoa governar aqui na Terra sem ter uma fonte poderosa para estar alimentando a vida dela, né? Então, vamos tocar o terror na Terra fazendo como? Conectado com a fonte. Fonte, 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 fonte. Agora, essa fonte, anote aí, tem 2 estágios que você pode ter com ela: interação e intimidade. Esse é o grande segredo, tá? Interação e intimidade. Existe até casais
Bom dia, dona Yolanda, maravilhosa. Bom dia. Estamos falando do princípio hoje da fonte. Então, existem casais que têm interação na hora de fazer sexo e não têm intimidade. Vocês sabiam disso? Então, Deus, que é a nossa fonte, ele não quer simplesmente uma interação com ele quer intimidade. E é quando a gente alcança esse nível de intimidade, é que a gente tem realmente acesso diretamente da fonte. Então, tem uma tarefa aqui, bem agressiva, né? Diz Pablo Marçal, que ele fala para 10 mil pessoas, nem todo mundo tem conhecimento da fonte, então ele falou que essa tarefa era agressiva, e eu, chocante, se é uma tarefa agressiva, né? Você vai ficar 15 minutos conectado com a fonte hoje, bota um louvor que você gosta, e você vai fazer 15 minutos, pode fazer mais, tá? 15 é pouco, mas para um começo é bom. 15 minutos, mas você vai fazer, hoje a sua intimidade com Deus vai ser em relação a você olhar para ele e dizer, Senhor, o que é que você quer da minha vida, me dando tanto acesso a informações sobre riqueza? Um papo reto, porque nada é à toa, certo? Ele está querendo levar a gente para um outro nível. Então, porque se a gente não está aqui perdendo tempo, Deus escolheu as pessoas para estar aqui. É lógico que ele escolheu algumas que não teve a sensibilidade de escutar, mas a gente deu um sim. Então, pega teu momento de intimidade com ele. Se você não tem, cria isso, né? Fala com ele tete a tete, intimidade, né? Uma conversa, meu Deus, o que você quer da minha vida, me dando tanta informação sobre construir riqueza, né? Por que que você está me dando tanta informação? Porque é coisa grande, 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 grande. Ok? E façam as tarefas, viu? Porque ontem Valdeclécio, quem conhece aqui nem todo mundo conhece, mas tipo, Valdeclécio é um amigo nosso lá da igreja, e ele estava fazendo a mentoria de 40 chaves, né? E todo dia ele me mandava uma mensagem dizendo que estava destravando alguma coisa na vida dele e fazendo as tarefas. Quando eu mando os PDFs, é para a gente fazer as tarefas. E a carteira, ele não tinha carro, e a carteira de motorista dele estava vencida. E ele, uma das tarefas das 40 chaves do CDR, foi colocar alguma coisa que estava pendente na vida em dia, em ordem. E ele disse, vamos saber uma coisa, amanhã eu vou botar em dia minha carteira de motorista. E ele foi, gente. E ele botou. E ontem ele ganhou um carro. O irmão foi, e ele disse, meu Deus do céu, né? Parou de andar, uma das tarefas era pare de andar com gente que lhe trava, ele parou de andar com pessoas que lhe travam. Ele parou de carregar pessoas que não dava conta. Então, na vida tem que agir. A gente tem que agir, gente. É coisa tremenda essas tarefas que a gente tem que fazer. Então, esse foi o princípio da fonte. Agora, a gente vai falar de outro princípio chocante, que em algumas aulas a gente citou ele, mas hoje a gente vai falar mais detalhado sobre o princípio da mordomia. Licença, posso dar um depoimento? Pode, amiga. Você falou nessa carteira. Fazia 6 anos que minha carteira estava vencida também. Olhe. E o Espírito Santo falou comigo, renove sua carteira. Isso. E eu renovei, passei assim, disseram, você não vai passar, que tem que fazer um teste. Denise, você não vai passar, porque o teste é muito difícil. Minha irmã trabalha no Detran. Eu digo, eu vou passar sim. Eu vou Oxente. passar. E fui ciente que eu ia passar. E passei e renovei minha carteira. Pronto. Agora já está pronta para ter os Mas eu estou melhores esperando o carros carro, dessa que eu vida. sei que ele vai chegar, já sei qual é. Já está lá, já é Mas seu. Deus já falou comigo o seguinte, que eu tenho uma missão junto aos motoristas de Uber, Sim. porque eu só ando de Uber. Porque sempre que eu entro dentro do Uber, a palavra de Deus é pregada. Então, essa Amém. é a minha missão, então Deus sabe. Então, por isso que eu estou relaxada assim, eu digo, Senhor, o É. momento do meu carro chegar está em tuas mãos. Então, E eu você estou pode ter tido cumprindo com essa o meu... missão por um período, amiga. Oi?
Você pode ter tido essa missão por um período, agora Deus quer lhe Exato, dar um carro para você ter outro tipo de missão, entende? com certeza, com Mas é certeza. onde a gente está, é o momento da gente Eu estou aproveitar. ciente. Perfeito. Você falou em 15 minutos, eu acordo todo dia às 4 horas e vou para o quintal ficar um pouco com minha cachorra, né? Para ela fazer as necessidades dela. Eu estava intimidado com Deus, uma intimidade assim, de eu Isso. sentir, sabe? Só não fiz essa pergunta, mas que eu vou Ah, fazer pois ainda faça, hoje. porque é coisa grande. A tarefa de hoje é essa. E eu E vou Ana fazer. pode falar. Sempre disse para Deus que o meu próximo carro eu não queria comprar, eu queria ganhar. E na escola de ministro nós lemos um livro sobre prosperidade que falava da diferença do milagre para a bênção. Isso. E aí nesse tempo eu entendi que eu sou abençoada, eu não preciso de estar vivendo de milagres. Não. E aí isso trouxe uma alegria no meu coração, aí eu pensei, é verdade, pai, eu vou comprar meu carro então. Aí logo depois que eu entendi isso, que eu falei para o Senhor que eu iria comprar meu carro, o Senhor falou para mim assim, não, agora que você entendeu, eu vou lhe dar o seu carro. Isso. E aí eu fiquei aguardando, eu ganhei uma Tracker 2023, no mês de dezembro desse ano passado. É desse jeito. E foi Glória uma a Deus. coisa sobrenatural, porque esse carro eu não precisei ir numa loja comprar, eu não precisei fazer nada. Foi meu irmão que me deu. Ele mandou o carro para entregar na minha porta, o carro com a cegonha. Eu já quero conhecer seu irmão, porque eu me vejo doando carros e eu amo quem doa carro. Então, eu já quero conversar com ele. Ontem eu disse, Joanildo, eu quero tirar uma foto com você para estar no meu quadro de sonho, porque eu só boto as fotos doando, dos carros doando, né? Mas eu tenho que tirar foto com quem doa carro. Amém. Tá entendendo? Amém. Amém, porque eu sou uma pessoa doadora de Isso. muitas coisas, então para mim foi desafiador botar um freio em algumas coisas e dizer, agora eu vou esperar o meu pai prover. E É ele desse proveu, e jeito. eu tenho experimentado disso. Coisa linda, meu Deus, maravilhoso. Eu tenho vivido isso, minha irmã. Na verdade, todos nós que estamos lá ali naquele Estamos negócio, nesse naquele caminho. fuzuê, a gente está vivendo isso, né? Cada um aqui tem um testemunho para contar. Pode falar, dona Yolanda. Eu também ganhei, não é? Ela ganhou e eu ganhei o dela. Glória! Meu Deus do céu, é desse jeito que eu creio. Ai, meu Deus do céu, como dá vontade de eu sair correndo agora. Não vou Vocês mentir. Não, não eu vou estão até ligados? correr, peraí, que eu não vou segurar isso, não. E em razão disso, os amigos do meu irmão, que viram todo esse movimento dele me dar esse carro, dele pegar o meu carro, que era um carro bom também, Sim, dar esse carro para a mamãe, eles se motivaram e deram carro para as filhas deles que estavam estudando medicina em Manaus. E até hoje ainda tem gente ganhando carro em função do exemplo. meu Deus do céu. É uma corrente, ô glória. É por isso que eu estou aqui, porque como eu já tinha no meu quadro dos sonhos doar carro, eu nunca conhecia nem gente que tinha esses milagres, só para você ter noção. Eu comecei com Edilson de Lira, eu vi um culto que teve isso lá, e eu botei essa foto no meu quadro dos sonhos. Eu fiz, Senhor, isso arde no meu coração. Pois agora, olha, tá vendo? Eu nem sabia do testemunho de Ana, nem do de Dona Yolanda, nem de. Minha gente, é Mas desse jeito. eu também já dei 2 carros. Ah, vou tirar. É por isso que eu sempre olhei para você e disse: essa mulher é diferente. Gente, eu quero andar com quem doa carro e tem um projeto Doadoras de Milhões. Você conhecer gente que doa milhões, me apresente, viu? Porque eu quero me associar com essa pessoa. Que esse é o projeto que Deus botou no meu coração. Eu só não sei quando é que vai ter. Sei. Nós já tivemos também uma Hilux 4x4. E a nossa igreja, à época, estava fazendo uma campanha para comprar uma Toyota para um missionário e para uma região indígena muito difícil, e a igreja não conseguiu chegar no valor. E esse dinheiro foi decidido que ia ser usado para outra coisa, rateado.
E nesse dia nós fomos para casa sem carro, porque a nossa Toyota Hilux foi doada para a obra. E Coisa. passamos não tinha outro carro não, passamos um tempão andando de bicicleta. Então, vale a pena plantar, É, porque a colheita vem, você esquece até das conexões, mas isso aí é um loop, viu, Lorena? Entra é. nessa, minha irmã, porque o negócio é bom. Oxente! Eu tô dentro com os dois pés, as duas mãos, você não tá entendendo, não. O que é que Michele botou aqui? O nosso carro teve que ficar na empresa, pois é alugado para ela. Estamos com o carro emprestado e crendo que o outro vai chegar, porque estamos precisando de outro aqui, do jeito que estamos orando. E ainda essa semana, eu creio junto com você, irmã. Ontem, quando eu vi o testemunho, Deus falou que algo vai acontecer, e tal hora vai. Na verdade, ontem Deus me disse que já aconteceu. Nas regiões celestiais, gente, já aconteceu. Foi o que eu mais disse esse final de semana. Cada um está querendo uma coisa. Para mim, já aconteceu. Agora, até se manifestar, a gente continua só agradecendo a Deus e pulando e celebrando, porque celebra antes, né? Pois vamos agora entender o que vai acontecer a partir de agora na nossa vida. O princípio da mordomia. Gente, é tão grande o que Deus tem para a gente que a gente tem que entender esse princípio e viver ele para a gente nunca ter perigo de pensar que as coisas é nossa. Presta atenção. No linguajar, a gente usa meu carro, minha casa, comprar meu carro, ganhar meu carro, não tem problema com isso. Mas o nosso coração, a gente precisa entender o princípio da mordomia, certo? E o exemplo aqui é bem legal, é do filme. Então, você vai anotar aí, existem 3 pessoas. Existe o povo, o Batman e o Alfred. Quem já assistiu sabe. Então, existe o povo, que é o povo beneficiado, ok? Existe o Batman, que é Jesus. Existe o Alfred, que é o mordomo, ok? Então, vai ter dias que a gente vai ser o povo beneficiado. E Ana tá aí, ganhou carro, Dona Yolanda, eu também já ganhei muitas coisas. Mas tem dia que nós somos. Agora, a gente aqui vai estar no papel de quê? De Alfred, que é o quê? É o administrador, é o mordomo, ok? Então, sempre o povo precisa do Batman, que é de Jesus, e tem que ser mordomo, como Alfred, certo? Então, tudo é dele, tudo é dele. A gente está aqui como administrador. Tem uma frase que diz assim: nascer pobre não é culpa sua, mas morrer pobre é responsabilidade sua. Mas essa frase está errada. A gente aprendeu essa frase, mas a frase é: nasceu pobre, vai morrer pobre. Todo ser humano não tem nada. Porque quando você nasce, você não tem nada. E aí agora eu vou desenhar um gráfico. Como é importante a gente aprender isso. Meu Deus do céu, glória a Deus. Então, todo mundo, aqui é a vida e aqui é a morte. Faça um gráfico, certo? Todo mundo nasce pobre e vai morrer pobre. Por quê? Porque você não leva absolutamente nada, nem a roupa você escolhe. Sim ou sim? A menos que você esteja doente, você escolha a roupa e diga para alguém. Mas se você morrer de repente, nem a roupa você escolhe. Mas qual é o grande lance da vida? É ser mordomo. Então, qual é o natural das pessoas? 98% das pessoas não governam sobre a terra, financeiramente falando. Então, elas nascem, ganham um pouquinho de dinheiro e elas vivem, daqui a pouco elas se endividam, porque 72% da população do Brasil estão endividados. Isso é o natural, o normal. Não, o comum, não é o normal, tá? Eu estou me policiando. Toda vez que eu vou falar, o Espírito Santo diz: pare de dizer coisas que são comuns, que é normal. Não é normal. É comum. Aí muitas se reerguem, mas depois elas morrem e deixam dívidas. Ó, vendo? Essa aqui não somos nós. Agora, existem pessoas que elas nascem pobres, todo mundo nasce pobre. Por quê? Porque
porque é R$ 0 na conta. E elas entendem que elas são mordomos e elas administram bem e elas morrem pobres porque elas não levam nada, ok? Então, na normalidade, antes do digital acontecer, era assim, ó. As pessoas iam, e quando elas chegavam com 60 anos, elas chegavam ao ápice do administrador de riqueza, e depois acabava ali com 80, aqui ela usufruía um pouco, de 60 até 80, né? E depois elas morriam. Agora, com o digital, as pesquisas afirmam que já há muitas pessoas, elas têm acesso a isso aqui, com 20 anos de idade, até 40, mais ou menos, né? Só que elas usufruem, ó, dos 40 aos 80, é tanta riqueza no digital, que foi tão rápido, que elas usufruem isso aqui. Entende? Mas o que é que a gente precisa entender? É que nós somos apenas mordomo. E a gente tem um tempo nessa terra de administrar. E eu acabei de falar do tempo aqui, né? Então, a gente pode agora querer acessar velocidade para poder a gente ter um tempo maior de administração de grandes quantias, ou não. É opção, ok? Então, agora, Deus só vai botar na mão de Alfred, que sou eu e você, o tanto que a gente tem capacidade de administrar, sim ou sim. Porque ele não é, né? Não vai. Então, gente, diga, eu sou mordomo, eu sou administrador das coisas do reino. Certo? Agora, não sei se vocês sabem, na justiça existe um termo que é fiel depositário. Eu não conhecia esse termo. É alguém que cuida de algo até o processo encerrar e depois ele devolve, né? Resumindo, é isso, de forma brusca, assim, para não entrar em muitos detalhes. Então, nós somos o fiel depositário. Entende? Por um tempo, as coisas vão estar na nossa mão. E Pablo Marçal, quando ele deu essa aula, ele falou que o seguinte, muita gente pergunta, Pablo, você é o cara do reino, é um fiel que você diz que é fiel depositário, por que que você anda em carros tão caros, sua casa, suas coisas? Aí ele disse, porque eu sei realmente o que eu nasci para fazer, né? Então ele disse que todas as coisas dele são intencionais, né? Ele usa as coisas materiais para chamar atenção, para atrair as pessoas, para destravar. Não tem como você destravar nas finanças, você só convivendo com gente que não tem nada grande. Não tem como. A sua mente não concebe. Por isso que eu estou à caça de quem doa milhões. Porque eu preciso conviver com essas pessoas para destravar a minha mente, entende? Então, e outra coisa, ele se especializou em tratar da escassez do ser humano. Quem concorda que se 2% da terra, a riqueza está na mão de 2%, 98% tem problema com escassez? O cara é o destravador da escassez, ele não tem como destravar sem ter muitas coisas, mas as coisas não têm ele. Então, anote aí, nós precisamos ser mordomos do reino e não dos impérios. Esse é o grande diferencial. E o que é ser mordomo do reino? É que você entende que não é para você, é para boa generosidade, né? O império, ele pensa só nele, é o cara que retém mais do que é justo, né? Só ele é próspero. Ó, se sua riqueza não está fazendo outras pessoas prosperar, cuidado, porque você está sendo império, entende? Então, Pablo Marçal, ele é muito, quando ele dá as aulas dele, ele fala o seguinte, você está crescendo, e quem está perto de você está crescendo também, até as empregadas, isso aqui, gente, eu ainda preciso destravar na minha mente, eu não vou mentir para vocês, que é um negócio que ainda é bloqueado. Ele disse, se sua empregada doméstica tem mais de 1 ano que vive com você, você não é transbordante. E eu disse, meu Deus, eu tenho uma que está há 9 anos comigo e eu não quero nem que ela saia. Ele disse,
Todas as minhas empregadas, eu tenho um problema com minha mulher, porque elas começam a assistir meus treinamentos. Eu chego em casa, elas estão na cozinha assistindo, e eu paro para ensinar, e eu digo, olha, você tem prazo curto aqui, viu? E elas saem tudo dona do próprio negócio. Eu não sei vocês, dói no meu coração, só de imaginar. Então, eu ainda estou bloqueada. Não vou mentir, eu estou bloqueada, eu não consigo ver. Porque eu posso ensinar a Micarla a ganhar dinheiro. Oxe, o que eu mais faço é ensinar o povo a ganhar dinheiro. Homem, se eu ensinar a Micarla a... Inclusive, ela ganha alguns dinheiro, né? Porque ela me indica algumas pessoas que querem emagrecer e eu dou a comissão para ela. Mas eu posso parar e treinar ela e ela ganhar 200 vezes mais do que ela ganha aqui em casa. Mas olha a escassez, né? O problema da... Então, tem que ter muito cuidado. Porque se eu estou recebendo informação, ganhando dinheiro, e outras pessoas perto de mim não estão prosperando, tem coisa errada. E ele citou alguns players de mercado que só ensina as pessoas, mas ele não tem os resultados para contar. Ele disse que com ele não tem isso, não. Todo mundo que chega perto dele tem que prosperar. Por quê? Porque é o natural, né? E o último, movimento, anote aí. Vou dar em 3 minutos esse princípio. Esse eu amo. Ai, como eu amo esse princípio. Gente, tudo na Terra está em movimento. Tudo, 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 tudo. É ação. Movimento é ação. É ação. É fazer a energia se deslocar. Água parada apodrece. Tudo que está parado. Até o prédio que a gente está. Eu estou num prédio de 27 andares. Ele está em movimento. Vocês sabiam que existe na engenharia o balanço? Se um prédio não tiver eu não sei o nome, um leve balanço, ele cai. Ele não sustenta, porque o mundo não está, a Terra não está parada, né? Então, anote rápido 5 estágios para você chegar no movimento. 1, crença negativa, que é como se você estivesse dormindo. E a gente não está mais nesse, tá? Até que a gente está acordando cedo. Mas existem pessoas que estão dormindo. Por isso que a Bíblia diz, acorda tu que dormes. Esse é o primeiro estágio. É o estágio que Deus nunca quer que a gente esteja. Paralisia. 2, passa para a crença positiva. A crença positiva não muda você, porque ela só lhe acorda, como se você estivesse dormindo e ela lhe acorda. Você abre o olho assim, mas você ainda está parado, não está em movimento. Mas ela vai te ajudar, né? A ir para o terceiro nível, que é inclinação, é onde as coisas acontecem. É onde você está lá, em casa, parado, sentado, você diz, meu Deus, eu tenho que praticar atividade física. Aí você pega e se levanta. Essa é a inclinação. Eu tenho que fazer alguma coisa nos meus negócios, eu tenho que fazer alguma coisa com meu marido, eu tenho que fazer alguma coisa com os meus filhos. Você, pum, inclina, inclinou, levantou da cama e aí vai. Mas você ainda não está na ação mesmo, é uma inclinação. Aí vai para o quarto estágio, que é se joga. Hashtag se joga. Faz acontecer, age. E o quinto é o resultado. Todo mundo só quer o quinto, mas ele não quer passar por essas etapas, ok? Então, Repita o terceiro. Não, o terceira quarto. inclinação, crença negativa, crença positiva, inclinação, agir, hashtag se joga e resultado, ok? Nós estamos aqui instalando crenças, drives mentais positivas, isso é bom. Mas se a gente não estiver fazendo as tarefas, se a gente não estiver praticando o que a gente está aprendendo, a gente não está partindo para action. E o segredo é a ação. Tarefa, para terminar. A tarefa é o seguinte, você vai anotar 3 crenças negativas sua, que está paralisado, 3 crenças positivas, 3 inclinações que você fez, e 3 ações que você usou, hashtag se joga, e 3 resultados que você colheu por isso. Entende? Ou seja, a gente precisa avançar. Ok? Então, bora para action. Obrigada, Senhor, porque só estou vendo gente aqui de ação. De ação. Não tem ninguém parado aqui. A gente está tocando o terror na terra, nascendo para fazer a diferença.